Se você está procurando algum anime bom de verdade e que não estejam aí entre aqueles que todo mundo indica, tipo Naruto, One Piece, Dragon Ball, Boku no Hero, Demon Slayer, esses padrões que estão sempre em alta aí, mas também não quer ficar arriscando começar a assistir qualquer coisa aí depois no meio ver que é ruim, hoje eu tô aqui para poder indicar para vocês 4 animes bons que tem para vocês verem lá no Prime Video. Lembrando que esse vídeo não está sendo patrocinado por eles, tá? É só a minha opinião mesmo como consumidora de conteúdo otaku. E se vocês gostarem desse vídeo, depois eu trago também melhores animes de outras plataformas, da Netflix, da Crunchyroll, enfim, de várias outras aí, tá? Então já deixem o seu like aqui e se inscrevam para não perder nenhuma novidade. Começando por Vinland Saga, que eu já falei aqui no canal e que tem uma história incrível, inspirada em fatos históricos e um dos melhores antagonistas que vocês já viram na vida, e sim, eu tô falando do Askerado, que é mais ou menos assim como se pronuncia o nome dele em japonês, né? E esse anime retrata a era viking, iniciando ali a narrativa com a história do grande guerreiro Thors, e não se preocupa que eu tô falando aqui a sinopse, tá? Não é spoiler. O Thors é o mais honrado ali do seu tempo, mas infelizmente ele acaba sofrendo uma emboscada e é morto na frente do filho dele, o Thorfinn, que cresce com uma sede de vingança insana, tendo que conviver com o assassino do pai dele, trabalhando para poder sobreviver, né, trabalhando para esse cara. E o anime tá cheio de personagens extremamente carismáticos, interessantes, fora a representação da crueldade daqueles tempos, que é feita de forma às vezes bem explícita, outras nem tanto, mas que te joga para dentro dessa aventura em que você chega num certo ponto que você não consegue mais saber se você torce pro Thorfinn e pela vingança dele, ou se você torce pro Askerado, né, que é o grande antagonista dessa primeira temporada. O final realmente me pegou, eu não esperava que acontecesse do jeito que aconteceu e é realmente uma obra que vale muito a pena ser vista. Lembrando que agora em 2023 lança a segunda temporada, então se você nunca assistiu, corre lá porque você está perdendo muito. Inclusive, a primeira temporada foi feita pelo estúdio Witch, o mesmo que adaptou as 3 primeiras de Attack on Titan, só que aí o MAPPA comprou os direitos do anime, levou toda a equipe que já trabalhava na produção para lá e eles estão trabalhando aí na continuação da próxima. A segunda dica é Banana Fish, que é um anime sobre gangues e que apresenta ali algumas temáticas bem pesadas, né, como abuso sexual, pedofilia, tráfico de humanos, drogas, o mundo do crime em geral. Inclusive, fica atento se você for assistir, porque ele dá gatilho, tá, em algumas pessoas. Nele a gente acompanha a história do Ash, que é um garoto americano de 17 anos e que é o líder de uma gangue de rua e cuida ali também do seu irmão mais velho, que voltou da guerra em estado vegetativo depois de tirar a vida dos companheiros dele ali do esquadrão. Desde então, as únicas palavras que esse cara conseguia pronunciar era Banana Fish, e o Ash passa a investigar por conta própria o que é que poderia ser esse troço, e ele acaba descobrindo coisas que colocam a vida dele e de todos os que convivem com ele em risco, principalmente a do Eiji Okumura, que é um jovem fotógrafo que veio lá do Japão, tal, viajou para Nova York para poder concluir um relatório sobre gangues de rua e acabou criando um vínculo bem estreito com Ash. A história não é tão cheia de reviravoltas, só que as que tem são suficientes para poder prender a gente, né? Prender a gente também nos personagens, principalmente no Ash, né? Os personagens são muito carismáticos a ponto da gente instintivamente passar pano para todos os crimes que eles cometem em prol da justiça ali que o Ash busca. Existem momentos no anime que realmente são difíceis de acompanhar, que podem ser gatilhos fortes aí para algumas pessoas, mas a história, os personagens, a ambientação e todo o background de Banana Fish, que foi adaptado pelo MAPPA, inclusive, são realmente incríveis, né, e tornam esse anime assim memorável. A terceira dica é Dororo, um anime que se passa no Japão feudal e retrata um período histórico que foi marcado por muitas guerras, por fome, por muitas mortes civis. E essa versão disponível no Prime Video é uma adaptação mais recente feita pelo MAPPA também, em 2019, e que conta a história de um rapaz que nasceu sem pele, sem olhos, ouvido, nariz, cordas vocais, braços, pernas, enfim, sem diversos órgãos e sem os sentidos, e tudo isso porque o pai dele, né, que tinha uma sede incalculável por conquistas, decidiu fazer um pacto com demônios para que ele pudesse ser o governador das terras daquela região e para que as pragas, a fome, a seca que assolavam essas áreas acabassem. E para isso ele ofereceu o seu próprio filho, que ainda estava no ventre da esposa dele, como, né, oferenda ali. Só que quando ele viu que o filho nasceu dessa forma, só que vivo, ele ordenou que as parteiras dessem
um fim nele e elas, sem coragem de matar a criança, colocaram num barquinho até que um homem, que era uma espécie de médico num vilarejo, ele era especialista em próteses, encontrou o recém-nascido, criou ele, além de fazer as próteses necessárias para que ele pudesse andar e sobreviver. O jovem, que se chama Hyakimaru, cresceu sem ver nada, sem sentir nenhum cheiro, sem ouvir um único som, sem sentir o toque de uma mão na pele, sem saber o sabor das coisas e sem falar, né? Mas ainda assim ele cresceu sendo um espadachim muito habilidoso. Aí, num determinado momento, ele mata um demônio e tem uma parte do corpo dele restituída. Então ele passa aí a fazer parte de uma jornada para poder matar os outros demônios que selaram o pacto com o pai dele e conseguir todo o corpo dele de volta. E olha, gente, esse é um anime dos sentidos, das emoções, das sensações, porque ele passa pra gente toda essa atmosfera densa e sombria sobre a qual o Hyakimaru vive e traz várias camadas de reflexões para nossa realidade, além de lutas também que entusiasmam e personagens bem cheios de profundidade. Anota aí, Dororo, que é um anime curtinho e fantástico para vocês assistirem. Os 4 filmes Rebuild of Evangelion também estão disponíveis lá na plataforma, né? Que no início apresentam uma releitura do anime clássico dos anos 90, só que com um visual mais moderno e com um Shinji, que é o protagonista, não tão pessimista e tão afundado na depressão que nem lá no anime. Mas ainda assim um Shinji cheio de problemas emocionais, cheio de problemas psicológicos e que conforme avança vão se desviando do encerramento anterior da história para poder apresentar um novo curso nas 2 sequências finais que podem ser assistidos mesmo por quem nunca teve contato com o anime. A atmosfera no Rebuild é um pouco mais leve, um pouco mais otimista do que em relação ao New Genesis Evangelion, tá? Um pouco. Tá? Não tanto assim também, mas mesmo assim consegue trazer toda a perspectiva de apocalipse, né, que a gente encontrava na história anterior, na história original, e com algumas correções, como cenas de transição que tinham sido muito mal feitas no anime, apesar de eu amar ele, tinha umas coisas lá que eram bem grotescas, né? Se você não conhece, Evangelion basicamente conta a história de uma organização paramilitar chamada NERV, que nasceu basicamente para enfrentar monstros que estão invadindo o planeta. A NERV usa uma espécie de robôs que não são exatamente robôs, mas eu vou deixar para você descobrir assistindo, tá? O que são, mas eles são controlados por adolescentes e que vão tentar impedir que uma nova destruição aconteça no planeta. E entre esses jovens, né, os pilotos ali, a gente vai encontrar o Shinji, que foi abandonado pelo pai e que perdeu a mãe muito cedo, tendo que enfrentar ali a obrigação de pilotar o Evangelion, que é esse robozão que eu falei, e encarar os traumas de infância dele. Eu tentei fazer uma sinopse de um jeito que não desse muitos spoilers, mas realmente os filmes são uma releitura de um dos maiores clássicos dos animes e que você pode conferir lá na plataforma e que, gente, é uma profundidade sem igual. Eu amo Evangelion e o Rebuild, eu acho que vale muito a pena você assistir, mesmo quem já assistiu o anime original. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem aqui os comentários para eu saber se vocês já assistiram alguma dessas obras, tá bom? Também deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau!